Fala moçada, tudo bem com vocês aí? Galera, então, eu vou disponibilizar lá uma lista de exercício para vocês, tá? No primeiro momento, essa lista não vai valer nota, tá? Ela vai ser avaliativa quando nós voltarmos. Eu vou pegar o acervo de vocês, vocês vão guardando toda atividade que tiver ali no Google, lá disponibilizada para vocês. Vocês faz em papel separado, pode ser no papel, na folha de caderno mesmo, mas coloca a data, lista, primeira lista, tal. E depois eu vou recolher e vou dar uma nota em cima do material que você for guardando aí, tá? Em relação às aulas, galera, que tá passando na TV, no YouTube, o que eu quero que vocês façam? Anotem, registrem no caderno de vocês, tá? A data que vocês estão assistindo aquela aula e pelo menos, galera, copia os exemplos que ela passa para vocês, tá? A professora lá coloca os exemplos, você tem que anotar no caderno. Porque o que vai acontecer? Quando a gente retornar, eu vou pegar caderno, que nem lá nos pequenininhos, primeiro, quinto ano, vou pegar o caderno e vou ver, e a partir do acervo que você tiver no seu caderno, que eu vou dar a presença, tá? Então, tudo que passar na TV ou no YouTube, vocês anotem no mínimo os exemplos, que isso vai contar como presença, tá? E a lista que eu tô disponibilizando lá no canal do Google, você pega, que vai ser avaliativa, que quando a gente retornar eu vou recolher. Vai guardando que depois a gente faz um montante e dá a nota, tá bom? Bom, o que eu fiz aqui? Eu preparei um resumo. Preparei um resumo do que vocês viram essa semana com as aulas na TV, tá bom? Bom, nós não estávamos falando de função ainda, nós estávamos falando de conjunto, para depois em si entrar em função. Porque a função nada mais é que uma relação entre conjuntos. Geralmente entre dois conjuntos. E esses dois conjuntos nós vamos chamar de domínio e contradomínio, ou domínio e imagem, tá? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Bom, e toda função, a palavrinha já diz, né? Eu estou em função do meu filho, então eu estou à disposição do meu filho, né? Então, função tem essa relação de dependência, né? Então, ou seja, uma variável depende da outra, certo? Então, como que a gente pode colocar assim, ó, que y é em função de x, ou seja, o x é a variável independente, porque o y que é dependente, né? O y depende do x, beleza? Tá? Depende do valor de x, eu vou descobrir o y. E esse y também nós vamos chamar geralmente de f de x, tá? Vamos chegar lá. Bom, o que é a lei de formação? É quando a gente formaliza por meios matemáticos, por meio da álgebra, letras e número, equação, uma situação-problema. Veja aqui, ó, um Uber cobra uma bandeirada, né? Faltou o D aqui, bandeirada de R$10. O que é bandeirada? Vocês sabem? Bandeirada é só de você chamar o cara para ele se locomover de onde ele tá até você, ele cobra dezão. E a partir desses dezão é adicionada R$2 por quilômetro rodado, né? Aí tá perguntando qual é a lei de formação, qual é a regra que tá norteando essa situação problema aqui, certo? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Como que eu faço? Se você fosse motorista desse Uber, né? Como que você faria? Hoje tem aplicativo, hoje tudo calcula pra gente, né? Só lá, tudo o computador faz, aplicativo faz, mas vamos colocar a mão na massa aqui, ó. Como que a gente pode calcular ou encontrar, né, ó? Encontrar uma lei, uma regra que norteia essa situação problema. Bom, vamos lá. Como que é calculado o valor da corrida? É R$10, é fixo, né? Porque é a bandeirada. Se ele foi e você desistiu da corrida, você tem que pagar dezão, porque foi o start para ele ir até você, certo? Então, isso aqui é um valor fixo, certo? E que mais? Adicionado, R$2 por quilômetro rodado. Então, vocês concordam? Vamos chamar de X o km. X representa quantos km que é a sua corrida, tá? Então, como que a gente pode escrever? E Y é o valor pago, vamos supor. Valor da corrida, vou colocar aqui, ó. Valor da corrida, beleza?
certo? Então, a lei de formação para essa situação problema poderia ser assim, que o valor da corrida, que eu chamei de y, é igual. Como que vamos descobrir o valor dessa corrida? Pegando o número de quilômetros, que é x, multiplicar por R$2, por quê? Porque por quilômetro rodado. Ou seja, se eu andei 1 quilômetro, 2 vezes 1, 2. Mais a bandeirada que é 10, ó, adicionada, né? Então, é mais 10. Beleza? Então, vocês concordam que pode ser assim, ó, nossa lei de formação? 2 vezes x mais 10. Ou seja, o y é o valor da corrida. É igual a R$2 vezes a quilometragem mais 10, que é o valor da bandeirada. Então, nós podemos dizer que essa equação, que nós vamos chamar de função, né? Porque tem dois conjuntos relacionados. Quem são os dois conjuntos relacionados? O preço a pagar, né? O dinheiro, preço a pagar, e o quilômetro. Essas são as duas grandezas relacionadas. Quilômetro e dinheiro, vamos supor assim, valor, né? Então, ó, nós temos dois conjuntos relacionados. Então, isso se caracteriza por uma função, porque você está relacionando a quilometragem com o valor a ser pago. Duas grandezas, tá? Dois conjuntos distintos que nós estamos fazendo a relação entre eles através dessa lei de formação, que eu posso dizer que é uma função. Y, o valor que da corrida, depende do x. Porque se eu for pegar da minha casa, um Uber da minha casa até o Rui Barbosa aí, vai ser um valor. Agora, se você que já mora aí dentro de Iguatemi, que eu moro aqui em Maringá, você que mora em Iguatemi, pegar da sua casa para chegar até no Rui Barbosa, o valor vai ser menor, né? Vai variar isso aqui, né? Por isso que x é variável independente, depende do km que você rodar, e y é a variável dependente, depende do km, tá? Depende do quilômetro rodado. Tudo bem? Então, isso aqui é uma lei de formação. Geralmente, nós vamos trocar esse y por f de x, mas a gente já chega lá, tá? É a mesma coisa. Tudo bem? Lei de formação é uma expressão algébrica, é uma equação por meio da álgebra. Bom, vamos lá. Nomenclatura, né, ó. Geralmente, nós vamos usar essa ideia aqui, ó. F representa a função, certo? Ela vai de A para B. Ou seja, ela pega elemento de A e transforma em B, em elementos que estão em B, tá? Certo. Então, ó, F é uma transformação, ela leva elementos de A até B, tá? Ela pega elementos daqui e leva até no outro conjunto. Geralmente, né, na maioria das vezes, a nomenclatura nos livros está desse jeito. Y é igual a f de x, tá? Variável independente é o x, nós já comentamos no exemplo anterior. E a variável dependente é o y, ela depende do x para saber o valor dela, tá? Se a gente for olhar, por que nós podemos colocar essa igualdade aqui, ó? Que y é igual a f de x. Tanto faz, é como se fosse nome e apelido. Meu nome é Gisele, mas se você me chamar de Gi, ou Giza, ou XL, eu vou estar atendendo também, porque são coisas iguais, porém com duas roupagens diferentes, né? Tá? Aqui tá y e aqui tá f de x, mas representa o mesmo valor. Por quê? Vamos olhar para o plano cartesiano aqui, ó. Eu peguei, lembra? O que é um plano cartesiano? São dois segmentos, são duas retas que formam um ângulo de 90 graus aqui, né? Elas são perpendiculares. Essa palavra perpendicular significa duas retas que formam ângulo de 90 graus, beleza? Então, eu tenho o eixo do x e o eixo do y, abscissa ordenada, tá? Tá bom, vamos pegar um elemento aqui no eixo do x. Peguei x, não sei que poderia ser o número 1, número 2, 3, né? Eu só sei que ele é positivo, né? Que tá à direita do zero. Mas vamos supor que é um valor qualquer, chamei de x.
Esse x vai ter um representante no y. Ó, subi aqui, fui em linha reta, cheguei nesse ponto. Esse cara aqui é o f de x. Ou seja, esse x está sendo transformado em um y. Como que ele está sendo transformado? Através de uma função. Então, eu uso f de função para dizer que esse x aqui foi transformado em algo no eixo do y. Por isso que eu posso relacionar aqui, galera, ó, fazendo uma ponte, que o y é igual a f de x, porque o f de x está sobre o eixo do y, não está? Olha aqui, o f de x está sobre o eixo do y. Por isso que a gente pode dizer que y é igual a f de x. Tanto faz se você usa f de x para representar a função ou y. Então, aqui voltando na outra folha, quando nós usamos y é igual a 2x mais 10, eu poderia escrever assim, f de x é igual a 2x mais 10, sem perca de generalidade. As duas coisas representam, parecem ser distintas, né? Mas são a mesma coisa, tá? Porque o y é igual a f de x. Certinho? Ok? Agora, voltando naquele exemplo lá que eu acabei de colocar aqui, ó, do Uber. Qual o valor a ser pago por uma corrida de 7 km, 7 quilômetros? Vamos lá? Bom, qual que era a nossa lei de formação? Qual que era a nossa função? F de x, eu já vou usar a segunda opção que eu tinha escrito ali. 2x mais 10, não é? Ou seja, R$2 por quilômetro rodado, que x é o km, né? Mais R$10 de bandeirada, que é o preço fixo. Bom, se eu quero saber uma corrida de 7 km, qual é a variável que representa a quilometragem? O x ou o y? X, né? Ó, x é km, né? E o y é o valor da corrida. E a pergunta aqui do exercício é, qual o valor? Então, ele quer saber o f de x, que é o y, tanto faz aqui, né? Então, qual é o valor da corrida? Então, ele quer saber quem é o f de x. E a pergunta, e ele te dá para você descobrir isso, o x, que é o quilômetro rodado. O que a gente deve fazer? Bom, aí você pensa, quilômetro rodado é o x, então eu vou trocar o x por 7. Então, o nosso f de x vai ser 2 vezes o 7 mais 10. Mas veja bem, quem que você está colocando no lugar do x? Não é o 7? Então, nesse lugar do x aqui, ó, do f de x, a gente pode colocar o 7, ó. Você pode escrever assim, ó, f de 7 é igual a 2 vezes 7, 14, mais 10. Então, a gente chega que o f de 7 é 24. Olhando para essa igualdade, o que a gente pode pensar, raciocinar? Que quando o camarada percorre 7 quilômetros, ele vai ter que pagar R$24, tá? Então, esse aqui é o km. E esse aqui é o valor a ser pago, tá? Daqui a pouquinho, nós vamos dizer que o 7 que eu coloquei no lugar do x é o domínio. E esse 7 está relacionado com 24, não é? Quando eu substituir x igual a 7, que eu achei o 24. Então, eu posso dizer que o 7 é o domínio e o 24 é a imagem dele, tá? Ou seja, os dois estão relacionados. Só vai acontecer 24 se x for igual a 7. Então, um depende do outro. Belezinha? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre domínio, imagem, essas coisas. Daqui a pouquinho agora. Vamos lá. Gente, essas ideias do diagrama aqui é só de início, tá? Domínio e imagem vamos supor assim, é no braço, sabe? Aqui vai ficar bem simples você analisar quando é função, quando não é, injetora, sobrejetora, tá? Mas geralmente os exercícios de PAS e vestibular vem a função não assim, usando o diagrama. Isso aqui é só pra gente
tentar clarear a ideia, tá? Geralmente é na forma algébrica, que vai ser o último exercício que eu vou fazer com vocês, beleza? Eu costumo brincar com meus alunos que as meninas são o domínio. Ou seja, a gente domina mesmo, né, gente? Ó, as meninas são o domínio. O contradomínio são os meninos, né? Quando que vai existir função? Não pode ter nenhuma menina sozinha, porque menina não pode ficar sozinha, né, gente? Ela é toda afetiva, precisa de alguém sempre perto dela, seja mãe ou pai, né, ou namorado e tal, mas menina não pode ficar sozinha. Ou seja, não todos os elementos do domínio tem que ter alguém no contradomínio, tá? Não pode ter elementos do domínio sozinho. Menina não pode ficar sozinha, tá? Outra coisa, cada menininha só pode ter um menino. É uma menina comportada, de Deus, né? Uma menina só pode ter um menininho, tá? Só que um menininho safado pode ter duas meninas. Isso eu acho errado, né? Mas aqui a matemática tá ajudando isso. Então, olha, quando que é função? Só vai existir função se não tem nenhuma menina na pista, todas têm alguém, ou seja, todo elemento do domínio tem uma imagem, tá? E cada menininha, né, cada elemento do domínio possui um único correspondente no contradomínio, tá? Então, isso que caracteriza a função. Nessa daqui é a função, né, ó. Porque todas as menininhas tá saindo uma flecha delas, tá vendo? Não tem ninguém na pista sozinho. Ah, professora, mas a menininha 0 e 1 tem só o -1. Tudo bem, elas não sabem entre si que é o mesmo cara. Não poderia partir dela, por exemplo, da menininha 0. Não poderia partir duas flechinhas saindo do 0. Aí isso não é função, porque uma menininha não pode ter dois menininhos. Ao contrário, pode. Tá? Então, ó, todos os elementos do domínio tem alguém e esse alguém é único. Tá? Então, esse aqui é função. Vamos analisar aqui o de baixo. Será que é função? Pensa aí. Não é função, né? Porque o 4 está relacionado com duas imagens diferentes, tá? Não é função. Lembra, a menininha não pode ter dois menininhos. Tá saindo duas flechas de um domínio aqui, ó. Não pode. Não é função. Vamos ver aqui essa. É função? Bom, todas as menininhas estão relacionadas? Todas? Não, tem uma na pista, galera, ó. Tem um domínio que não tem imagem. Ele não está relacionado com ninguém aqui no contradomínio. Então, esse também não é função, porque tem alguém sobrando, tá? Não, ele deveria estar relacionado com alguém lá do outro lado. Não é função. Agora, não é função por dois motivos, né, ó? Tem uma menininha com duas imagens e tem uma menininha sozinha, né? Lembra que a menininha é domínio, tá, gente? Eu tô brincando aqui, mas menina, domínio. Menino, imagem, tá? Então, ó, o domínio, se eu pego o elemento 8 aqui do domínio, ele tem duas imagens diferentes, isso não pode acontecer. E se eu pego o 6, elemento do domínio, ele não está relacionado com ninguém no outro balão ali, no outro conjunto, né? Então, aqui também não é função por dois motivos. Certo? Vamos ver o outro. Bom, todos os elementos do domínio estão relacionados, não sai duas flechinhas do mesmo cara, então é função, né? Todas estão relacionadas, todos os elementos do domínio estão relacionados e não sobra ninguém. Então, não, opa, que não. É função, né? Esse aqui tá errado. É função. Certo. Vamos olhar agora o próximo.
Será que essa aqui é a função? Todos os elementos estão relacionados. Ah, professora, mas todas elas estão relacionadas com um único. Mas lembra a injustiça? Esse menininho que é a imagem de todas elas pode ter 3. Nós não, nós somos menininha de Deus, cada um com um par. Apesar que elas não se conversam entre si, não fala sobre o namorado com eles, né? Então, ó, cada elemento do domínio está relacionado com alguém. Não sai 2 flechinhas do mesmo elemento do domínio. E não sobra ninguém. Então, é função. Certo? Par. Apesar que elas não se conversam entre si, não fala sobre o namorado com eles, né? Então, ó, cada elemento do domínio está relacionado com alguém. Não sai 2 flechinhas do mesmo elemento do domínio. E não sobra ninguém. Então, é função. Certo? Bom, dentro dessa ideia de função, existe 3 tipos de funções ali, ó. É também chamada bi, né? 2. As 2, ao mesmo tempo, ela é bijetora, tá bom? Quando que ela é sobrejetora? Para cada elemento do domínio, existe uma imagem diferente em B. Aquele esquema, né, que o menininho poderia ter 2, aqui já não pode, né? Ó. O elemento do domínio, o 0, ele tem o correspondente 1. O 1 tem o 7. O 2 tem o 5. O 3 tem o 3. Sobrou 9, mas não importa. O que não pode sobrar é no domínio, né? Lembra? Domínio é o primeiro, segundo é o contradomínio, tá? Certo. Então, ela é injetora. Agora aqui, ó, a injetora tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Imagens diferentes. Eu pego o menos 1. Quem é a imagem do menos 1? O 1. Quem é a imagem do 1? O 1 também. Ou seja, eu tenho elementos diferentes no domínio que possuem a mesma imagem. Isso aqui é função, mas não é função injetora. Tá? Essa função aqui não tem essa propriedade de ser injetiva. Certo? É função, porém não é injetora, porque tem elementos do domínio, tem 2 menininhas que têm a mesma imagem, tem o mesmo menino. Tá? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer na função injetora. Então, esse aqui é injetora. Não é injetora por conta disso. Tem a mesma imagem, não imagens diferentes. Não é injetora. Agora vamos olhar sobrejetora. Sobrejetora, todos os elementos de B estão relacionados com A. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Deixa eu só colocar aqui, ó, A, B. Lembra, domínio contra domínio. Aqui, ó, domínio é o A, contradomínio é o B. O que eu quero dizer isso? Que o contradomínio é igual à imagem. Quero dizer que aqui no contradomínio, que é 0, 1, 4 e 9, todos os elementos estão relacionados. Não pode sobrar ninguém no B. Isso acontece aqui? Acontece, ó. Todos os elementos de B estão relacionados com alguém lá em A. Ótimo, então isso aqui, ela é sobrejetora. Isso aqui é uma sobrejetora? Essa daqui desse lado? Não, ó, porque, ó, o 6 não está relacionado e nem o 4. Então, não é sobrejetora esse balão aqui também. Não é injetora e nem sobre, tá? Então, aqui é sobrejetora, a primeira. Porque todos os elementos do contradomínio estão relacionados com A. Sobrejetora. E a segunda aqui, domínio, contradomínio. Também é, né, ó, porque o contradomínio é o 5. E o 5 está relacionado, tudo bem, né? O 5, para ser função, o 5 pode ter mais que uma imagem lá. O 5 pode ter 3 menininhas, tudo bem, é função. Além de ser função, ela é sobrejetora, porque ela usa todo o contradomínio. Não sobra ninguém aqui nesse balão sem
sem ter flechinha, né? Só tem o 5 e o 5 recebe flechinha. Então, aqui também caracteriza como sobrejetora. Acabou o papel. Sobrejetora, tá? E quando que ela é bijetora? Quando ela for as duas, for injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Ela é injetora porque cada elemento do domínio aqui possui imagens diferentes, né? E não sobra ninguém. E ela é sobrejetora porque não sobra ninguém aqui no contradomínio. Todo mundo está relacionado com alguém. Então, ela leva o nome de bijetora. Beleza? Assiste umas 3 vezes esse vídeo aqui que uma hora entra. Fica tranquilo, gente. Vamos pegar um exemplo aqui. Ver se dá pra... Vou puxar mais pra cá. Olha lá. Considere o conjunto A. Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Conjunto B. 0, 1, 9, 25, 36, 81 e assim por diante. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. E a lei de formação, que ele quer dizer, y igual a x ao quadrado. Lembra? Posso escrever isso aqui desse jeito? F de x igual a x ao quadrado, que associa x, que é elemento de A, né, ó. Não posso esquecer que x é o nosso domínio. X é um elemento aqui, ó, é o domínio. Tá? É o x. E esse camarada aqui é o y, né, que é imagem ou contradomínio. Bom, vamos lá. Represente essa situação por meio de diagrama. Então, resolvendo a letra A aqui, ó. Temos o conjunto do domínio e o conjunto do contradomínio, que é o B. Vamos colocar os elementos aqui, ó. Quem é o conjunto A? Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, e faltou espaço aqui. 4. Quem é o conjunto B? 0, 1, 9, 25, 36 e 81. Certo? Tá. Representamos. Letra A tá pronto. Represente essa situação por meio de um diagrama. Tá vendo que a nossa função é f de x ao quadrado? O que a gente vai fazer? Veja bem aqui, galera. O x não são os elementos de A? Isso. Então, eu vou pegar a nossa função, que é a lei de formação, e vou substituir no lugar do x na função todos esses elementos aqui. Para quê, professora? Para saber o menos 5, aonde que vai a flechinha do menos 5? Em quais desses elementos aqui vai a flechinha do menos 5? Tá? Ou em outras palavras, qual é a imagem do menos 5? Com quem que o menos 5 está relacionado? Tudo isso aí eu tô falando a mesma coisa. Frases diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa. O menos 5 possui qual é a imagem do menos 5? Com quem que o menos 5 está relacionado no contradomínio? Tá? Para descobrir isso, eu pego ele, que é o domínio, faz parte do domínio, e substituo dentro da função. Ou seja, vai entrar menos 5 na função e o resultado que nós vamos obter vai ser a imagem. Ou seja, a função vai transformar menos 5 em qual número? Vamos descobrir aqui, ó. F de menos 5. Por que, professora, você fez isso? No lugar do x, estou colocando menos 5. O x não está entre parênteses aqui, ó. Então, F de menos 5. Isso aqui é uma leitura. Lembra que matemática trabalha por símbolos, né? F de menos 5 é igual a quem? Vou descobrir. Menos 5 ao quadrado. É uma receita de bolo. Ó, ele está dizendo, pega o valor do domínio, que no meu caso é menos 5, e eleva ao quadrado. Beleza, eu estou fazendo o que ele me pediu.
Agora, qual é o valor de menos 5 ao quadrado? Menos 5 vezes menos 5, positivo, né? Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 25. Certo? Da onde que veio 25? Isso aqui não é 10, né, gente? Não é 5 vezes 2. É menos 5 vezes menos 5. Aqui, ó, menos 5 vezes menos 5. Que vai dar 25, tá bom? Então, nós podemos agora fazer a flechinha, né, ó. Qual vai ser a flechinha do menos 5? Lá no 25. Então, nós acabamos de descobrir que a imagem do menos 5 é 25. Ok? A imagem. Agora, o menos 3. O menos 3, vamos descobrir quem é a imagem do menos 3. Quando eu substituir o menos 3 na nossa função, a nossa função não muda, né? Continua sendo essa para todos os elementos do domínio. Eu vou ter que testar a função com menos 5, com menos 3, com menos 1, com 3 e com 4. Para saber quais são as imagens e fazer a flechinha correta, tá? Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, podemos também aqui, o menos 3 está relacionado com o 9. Agora, vamos calcular o outro, menos 1. Menos 1 ao quadrado. A função fala, pega o elemento do domínio e eleva ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é um menos 1 vezes menos 1, vai no 1. Então, vamos pegar a nossa setinha aqui e levar no 1. Qual é o próximo elemento do domínio? É o 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que também é 1, né? 1, cadê o 1? Vai lá no... Vai ficar meio que embolado minhas flechas aqui, galera, mas... A ideia é essa. O F de 3. Vamos lá pro F de 3. O F de 3 vai ser 3 ao quadrado, que é 9. O nosso 9 tá ali em cima, fiz a flechinha. E o último, o F de 4, que é 4 ao quadrado, que é 16. O que eu posso dizer? Opa, o F de 4 não tem 16 ali, hein? Então, o que a gente pode dizer? Está dizendo que o elemento do domínio não tem a imagem em B, ó. Não tem o 16 lá, né? Mas tudo bem. Vamos deixar que acho que a pergunta da letra B é essa, né, ó. Tá perguntando na letra B. Já representamos as flechinhas, então acabou aqui. Esse diagrama representa uma função? Não. E nós acabamos de ver por que não, né? Porque nós temos um elemento do domínio, que é o 4, ou seja, a menininha, e essa menininha tá sem par, tá sozinha e não pode isso acontecer. Menininha nunca pode estar na pista, né? Ela sempre tem que estar com alguém. Um só, não pode sair duas flechinhas dela também não, né? Só pode ter uma flechinha e ela não pode estar sozinha. Então, nesse caso, não é função. Justifique. Não, pois existe elemento do domínio que não possui imagem. Certo? Ou seja, o 4, ele deveria ter imagem 16. E aqui no contradomínio não tem 16, né, ó? Certo? Então, aqui, essa lei de formação com esse domínio aqui não representa uma função. Se nós tivéssemos parado aqui, eu tivesse parado aqui no 3, era uma função, né, ó? Mas ele colocou o 4 no domínio, esse 4 aqui não tem imagem. Ou então, se aqui tivesse 16 no contradomínio, também seria função, né? Beleza? Mais um exemplo aí. Esse aqui é grandinho, né? Ó, o tamanho do bicho. Vamos lá, então. Respira aí, faz o alongamento, pede ajuda do céu. A gente vai vencer essa pandemia e vamos vencer também matemática. Passar de ano, hein? Vamos lá. Olha lá.
Um fabricante de parafuso verificou que o preço do custo P, ele chamou então o custo P em real, de cada parafuso dependia da medida X em milímetro. Então, novamente, a gente tem duas grandezas, dois conjuntos. Quais são os conjuntos? O custo, P, e a medida X em milímetros e aqui em real, né, em dinheiro. Tá, do diâmetro da base de cada um e podia ser calculado pela lei matemática. P de x é igual a 0,01 vezes x, que x é a medida em milímetro, mais 0,6. Essa é a lei de formação que norteia o parafuso do custo, né, do parafuso desse comerciante. Agora, antes de começar a resolver, vamos entender o que é diâmetro? Vamos supor que um parafuso, né, ele é assim, né? A base dele ali, a cabeça, né, que eles chamam, a cabeça do parafuso, ela é uma espécie de uma circunferência. E diâmetro é aquela corda que passa pelo centro do parafuso, né, ali, o centro da circunferência. Isso que é o diâmetro, tá? Beleza, vamos lá. Letra A, o que diz a letra A? Qual é a variável independente nessa situação e a dependente? Ele já até meio deu a resposta no enunciado, né? Ó, ele verificou que o preço de custo, né, que é o P, de cada dependia, ou seja, dependia de quem? De X. Então, quem que é a variável dependente? O P, né? A variável dependente é o custo P, que ele chamou de P. E a variável independente é a medida. Medida do diâmetro. X. Né? Ele mesmo deu resposta para vocês no enunciado, né? Ó. Letra B. Qual é o preço de custo de um parafuso com base de 3 milímetros de diâmetro? Vamos calcular a letra B, então, aqui, ó. 0,0, vamos escrever a lei de formação aqui, ó. P de x é igual a 0,01x mais 0,06. E ele pede para a gente calcular o diâmetro desse parafuso, esse segmento aqui que corta a circunferência no meio, é 3 milímetros. Quem que representa milímetros do diâmetro? O x, ó. X em milímetro do diâmetro. Então, ele te deu o valor de x e ele pede para você descobrir qual é o preço de custo. Então, ele quer descobrir o P de x, tá? Entenderam aqui a ideia? Ele te deu milímetros. Milímetros é o x. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar P de 3 é igual a 0,01, lembrando que está coladinho aqui, tem uma multiplicação no meio, mais 0,06. Então, qual vai ser o valor de P de 3? Vai ser igual. 3 vezes isso aqui vai dar 0,03, certo? Mais 0,06. Somando esse povo aqui, 0,09, certo? 9 centavos para fazer um parafuso de 3 milímetros de diâmetro, tá bom? Isso é a letra B. Professora, o que você está fazendo? Respira. Ele nos deu a lei de formação. Então, é só usar ela, correr pro abraço, galera. Ele já te deu a lei de formação. Aí, você só substitui os valores. Ele te deu o milímetro do diâmetro. Quem é o milímetro do diâmetro? É o x, ele falou no enunciado. Então, troca o 3 por x, o x por 3, melhor dizendo, e faz conta, multiplica e soma. Beleza? Tá? Ele te deu a nossa lei de formação e só você trocar o x por 3, multiplico aqui e soma o resultado com 0,6. Vamos para a letra C. Quantos milímetros tem a medida do diâmetro da base? Ó, a pergunta agora é o quê? Quantos milímetros? Quem é os milímetros? É o x. Então, agora o exercício quer descobrir o valor de x.
e para você descobrir o valor de x, ele te deu alguma coisa. O que ele te deu? Cujo preço de custo é 0,11. Ele te deu o preço de custo. Quem é o preço de custo? É o P. Professora, mas você não falou que o f de x, a função não é sempre f? Aqui pode variar, galera. Pode ser P, pode ser G de Gisele. Eu iria adotar G de x, universal, para todo mundo usar. Que G é uma letra linda, entendeu? Mas pode ser qualquer um, só está representando, é uma letra qualquer. Esse P aqui, ele relacionou a parafuso, né? Custo do parafuso. Ah, custo para fazer uma bola, poderia ser B de X. O mais usual é F de X, mas nada importa, te impede de colocar P de X, H de X, I de X. O que você gostar? Se tem essa nomenclatura aqui, você já lembra que está se tratando de função, tá bom? Bom, agora então na letra C, vamos escrever aqui a letra C, vamos usar a mesma, porque a lei de formação não vai mudar, ela continua sendo a mesma, ó. Só copiei ela do enunciado, coloquei aqui, certo? E agora eu vou colocar os dados. O que o exercício me deu? Ele quer descobrir quantos milímetros, quer descobrir o x, tá? Então eu não tenho x, vou ter que achar ele, vou ter que isolar ele e deixar ele sozinho. E ele me deu o preço de custo. Opa, mas aonde que está o preço de custo? Aqui, ó. Esse P de X é o preço de custo. Qual é o valor dele? 0,11, ou seja, 11 centavos. E eu vou copiar o resto. Certo? E para achar o valor de X, ó, só isolar ele, deixar ele sozinho. Quem está atrapalhando ele aqui? Vamos tirar primeiro 0,06, pula com o sinal trocado, né? Operação inversa, vem 0,11 centavos menos 6 centavos. É igual quem sobrou do lado direito aqui, ó. Sobrou 1 centavo de x. 11 centavos menos 6 vai dar 5 centavos? Sim? Tá multiplicando porque ele tá coladinho com x, passa dividindo. Quanto que dá, hein? Muito difícil fazer essa conta ou não? Não, né, professora? É com 1, né? O que dá isso aqui? 5. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui, ó, pensar na letra D, tá? Qual é o preço de custo? Novamente, ele quer saber o custo de quantos parafusos? De 500, com base de 3 milímetros de diâmetro. Mas veja bem, 3 milímetros de diâmetro, nós já calculamos na letra B, ó. Um parafuso, a gente calculou o preço de um parafuso com 3 milímetros de diâmetro. Multiplicamos e chegamos que para fazer um parafuso, a gente gasta R$9. Ah, fechou então, porque se eu quero descobrir 500 parafusos, o que nós devemos fazer? Pegar 9 centavos, que é o preço de 1, e multiplico por 500. Vou descobrir o preço de custo de 500 parafusos, que vai ser R$45. Certo? Professor, por que você não usou a função? Porque a gente ganhou tempo, porque a letra B a gente já calculou um parafuso que tenha 3 milímetros de diâmetro. Um parafuso. Agora, na letra D, nós queremos 500. Só multiplicar, então, por 500 o valor da letra B, que a gente achou que foi 9 centavos, tá bom? Vamos pensar na letra E. A letra E fala assim, ó. O fabricante vendeu 100 parafusos com base de 4 milímetros. Opa, 4 milímetros a gente não calculou ainda. Por R$20. Tá. Em relação ao preço de custo, qual foi o percentual de lucro nessa venda? Então, primeiro nós temos que descobrir qual foi o custo para fazer esses parafusos de 4 milímetros. Vamos descobrir, então, um parafuso de 4 milímetros. Quantos centavos esse fabricante gasta, tá bom? Vamos pegar a nossa lei de formação, que continua sendo a mesma. P de x é igual a 0,01 centavo de x mais 0,06, certo? Vamos descobrir, então, para fazer um parafuso,
de 4 milímetros, quanto que vai custar para o fabricante? P de 4 vai ficar 0,01 vezes 4 mais 0,06. Então, P de 4 vai ser o quê? 4 vezes 1 centavo, 4 centavos, mais 6 centavos. Então, nós chegamos que para fabricar um parafuso de 4 milímetros de diâmetro, eu vou gastar 10 centavos para fazer um parafuso, certo? Só que o fabricante vendeu, ó, isso aqui é o preço de custo, beleza? Tá bom? Agora, para ele vender 100 parafusos, vamos ver tanto que ele gastou para fazer 100 parafusos. Então, eu pego 10 centavos, vamos ver aqui, ó, preço de custo para 100 parafusos. 100 parafusos. O que vai ser, então? O custo é 10 centavos cada um, só que eu quero 100, quero fabricar 100. Quando eu multiplico isso aqui por 100, anda 2 casas para a direita, então aqui fica R$10. Ou seja, o que a gente pode pensar? Para o fabricante fabricar 100 parafusos de 4 milímetros, ele vai gastar 10. E ele vendeu esses mesmos 100 parafusos por, olhando aqui, por R$20. Aí ele perguntou, em relação ao preço de custo, qual foi o percentual de lucro nessa venda? Ou seja, ele tinha um custo de 10 e vendeu por 20, né? Ele não ganhou R$10 nessa venda? Que foi o mesmo preço do custo, então ele ganhou 100%. Ok? Então, finalizamos esses 2 exemplos aqui. Tá terminando, gente. Só falta mais 4 folhinhas aqui, ó. Vamos lá. Força, coragem. Domínio, contradomínio e imagem. Apesar que essas palavrinhas eu já tô falando já faz tempo, né, galera? Então, vamos formalizar elas aqui, tá? Domínio de uma função. Geralmente tá lá no conjunto A. E nós vamos abreviar e indicar por domínio de F. Vamos ler assim, ó, domínio de F. Domínio de F, tá? São os elementos que estão no conjunto A. Esses são os elementos. Geralmente é o X que está lá dentro, tá? Contradomínio. Contradomínio é o segundo balão, é o segundo conjunto aqui, ó. Domínio, imagem. No domínio tá o X. Na imagem tá o Y, contradomínio, tá? É esse conjunto aqui, é o contradomínio, tá? Nós indicamos por CD de F, contradomínio de F, tá? CD de F indica contradomínio de F. D de F, domínio de F, tá? Isso aqui, na verdade, agora são definições que a gente tem que começar agora a familiarizar com ela, para quando você se deparar em algum enunciado de alguma situação, alguma questão de Enem, vestibular, opa, D de F é domínio de F, dentro do balão do domínio, tá? E quem é a imagem que tanto eu falei? Olha aqui, imagine isso aqui, ó, aqui é A e aqui é B, domínio, e aqui contradomínio. Agora, veja bem aqui para ficar bem explícita quem é a imagem. Olha lá. O domínio são os elementos de A. Quem são? É um conjunto, sempre conjunto entre chave, tá? Não esqueçam. É 1, 2, 3. Esse é o domínio da minha função. São os elementos que estão aqui em A, todos eles. Se tiver um deles sem flecha, não é função, lembra, né? Imagem. Imagem, ela está dentro do contradomínio, mas não são todos. Pode ser que seja, mas nesse caso aqui a imagem é só aqueles elementos que recebem a flecha, ou seja, que está relacionado com alguém lá no domínio, né?
Então, posso dizer que a imagem é a sombra do domínio, né? Ó, o 1, a sombra dele é o 5. O 3 é o 3. O 2 é o 2. Então, aqui nós temos 2, 3 e 5 a imagem. E o contradomínio é todos os elementos, tá? É todos os elementos. 2, 3, 4 e 5. Todos os elementos de B é o contradomínio. A imagem é só aquelas que está relacionada, certo? Então, por isso que lá quando a gente viu sobrejetora, quando ó, essa função aqui, por exemplo, não é sobrejetora, porque o contradomínio, que é todos os elementos, não é igual à imagem. O 4 não está relacionado com ninguém lá no domínio, né? Então, essa é uma função, mas ela não é sobre, né? Para ser sobre, esses dois conjuntos aqui tem que ser igual. A imagem e o contradomínio. Beleza? Partiu para o próximo. Vamos lá, um exemplo para a gente entender essa ideia de domínio e contradomínio, gente. Vamos ver se está bem focado. Beleza, vamos lá. É sério, gente, tá acabando. Considere a função, estica os braços aí, levanta da cadeira, do sofá, de algum lugar que você esteja, balança a cabeça. Vamos lá. Considere a função. Olha a nossa função, definida desse jeito, ó. Domínio de f, pega os elementos do domínio e leva a um número real. Lembra que esse símbolo é o conjunto dos números reais, né? Definida por, ele nos deu, quem é a lei de formação? F de x igual a 2x. E com essas informações aqui, a gente vai determinar o quê? O conjunto imagem das situações abaixo. Na letra A, ele está pedindo para a gente trocar esse domínio por esse conjunto, ó. Menos 2, 0 e 7. Ou seja, ele está relacionando, se eu for pensar no diagrama, né, ó. Ele está pegando aqui, considerando o domínio, esses números, menos 2, 0 e 7. E eu quero saber quem que vai estar aqui. Quem são os quem é a imagem do menos 2, quem é a imagem do 0 e quem é a imagem do 7. Mas o que que ele nos deu? Ele nos deu a lei de formação, que foi do f de x igual a 2x. Ou seja, eu vou jogar no lugar do x esses elementos aqui, que eles representam o domínio. E x não representa o domínio, né? Vou chamar aqui de A e de B, tá? E vamos ver. O f de x igual a menos 2. Vai ficar 2 vezes menos 2. Por quê? A lei de formação é pegar o elemento do domínio e trocar no lugar do x o menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Então, vou colocar o menos 4 aqui. Gente, tá vendo que esse B aqui, o nosso conjunto B aqui, são os números reais, né? Então, aqui existem infinitos números. Eu só vou colocar aqueles que estão relacionados com esse domínio aqui, tá? F de 0. 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Então, o 0 está relacionado com o 0. O menos 2 com o menos 4. E o F de 7, 2 vezes 7, que é 14. Então, aqui, ó, ele está perguntando qual é o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem da nossa função f são esses elementos. Menos 4, 0 e 14. Existem outros números nesse conjunto? Existe, gente, são os números reais. Existe raiz de 2 aqui dentro, existe menos 7, existe menos 1/4. Existem infinitos números nesse conjunto, porque o contradomínio nosso são o conjunto dos números reais. Só que eu não vou colocar todos aqui, porque eu não conseguiria, que ele é infinito, tá? Mas como ele só quer a imagem desses 3 domínios aqui, só desses 3 elementos, então foi possível calcular. Eu substituí eles no lugar do x, e como o x representa o nosso domínio, nós encontramos, pensando nesse domínio, a imagem que cada um desses está relacionado. O menos 2 com menos 4, o 0 com 0 e o 7 com 14. Então, a imagem desses 3 elementos do domínio
são essas e respectivamente, tá bom? Essa função aqui, do jeito que tá aqui, não é sobrejetora, né? Porque sobra elementos sem flecha aqui no contradomínio, beleza? Ok. Vamos para a letra D, letra B, né? Na letra B, ele está dizendo que o domínio é os naturais. Então, olha só, eu poderia ter escrito aqui, ó, vamos voltar um pouquinho para a letra A, f de x definida assim, ó. Eu pego esses elementos do domínio, estou pegando eles e relacionando ele com algum número real. A gente descobriu quais são os números reais que esses números estão relacionados. Menos 4, 0 e 14. Certo? Ok. Agora aqui na letra B, a nossa função fica assim, ó. Os naturais leva nos reais. Quem são o conjunto dos números naturais, moçada? Me ajudem aí. Lembram? Quem são os números que moram aqui dentro? 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Meu Deus, professora, você vai ter que testar todos esses números, mas é infinito. Pois é. Não, né? Eu acho que não. A gente vai tentar buscar um padrão, beleza? Vamos substituir uns 3 aqui para ver o que acontece. Se a gente consegue discernir e ver mais ou menos qual o rumo que está pegando essa função. Vamos lá. F de 0. Qual é a lei de formação? Essa daqui. Então, no lugar do x, vou colocar 0. 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Então, o 0 está relacionado com 0. Beleza. F de 1. 2 vezes 1. 2. Beleza. F de 2. 2 vezes 2. 4. Vamos pegar mais um. F de 3. 2 vezes 3. Ó, tá vendo que aqui o que tá mudando, quem tá variando é o x, né, ó? É o nosso domínio. Só que a gente já conseguiu observar um padrão, né? O que tá acontecendo com as imagens? A imagem do 0 é o próprio 0. A imagem do 1 é o 2. A imagem do 2 é o 4. A imagem do 3 é o 6. Qual a imagem do 4? 8, professora. Isso mesmo, é 8, né? O que está acontecendo? O que a gente observa aqui? Quem são as imagens? Os números pares. Quem veio lá na UBMEP, só tivemos um encontro, nós vimos que qualquer número par nós podemos representar como 2 vezes n, 2 vezes um número. Então, aqui nas imagens só vai aparecer os números pares, tá? Números pares positivos. Então, a gente deduziu, né? Deduzimos, olhando o padrão, que a imagem dessa função, imagem de f, são os números pares. Números pares. Os últimos exemplos aí, ó, tem 3 exemplos, a gente termina a nossa aula, belezinha? Aí tem uma lista divertida para vocês fazerem semana que vem, tá? Faça com calma, não tem prazo, mas eu, provavelmente na outra semana eu coloco mais uma. Vou esperar aguardar as próximas aulas da professora no canal lá. A gente vai caminhando junto aí, tá bom? Certo, vamos lá então, ó. Exemplo 1. Considere a função. Ó, essa função f, ela tá pegando 1, transformando no 5. Pega o elemento do domínio 2, a imagem também é 5. 3, imagem é 7, assim por diante. Determine o que é df. D de f? Domínio de f. O domínio é o elemento que está aqui no primeiro conjunto, né? No conjunto A. Quem é o conjunto, então? É 1, 2, 3, 4, 5. Contradomínio é todo o conjunto B. Quem que é os caras? 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Agora, o que é imagem? É só os elementos que está relacionado. É a sombra do domínio, né? São os elementos que possuem um domínio, possuem um correspondente no domínio, né? Então, quem está levando flechada aqui é o 5, 6, 7, 8. O 9 não. Então, o 9 não faz parte
da imagem. Então, essa função aqui não é sobrejetora, né? Ela é em G8. Letra D. Qual o valor de y quando x igual a 2? Vamos lá, x igual a 2, o y vale 5. Poderia dizer assim, qual é a imagem de 2? A resposta seria a mesma, né? Porque nós sabemos que o y está relacionado com a imagem, né? Então, vamos lá. Então, qual é o valor para x igual a 2? Implica, ó, o símbolo de implica, essas duas flechinhas assim, tá? Implica que y é igual a 5. Quem quiser anotar, isso aqui é um símbolo lógico. Implica. É isso. Letra E. Eu quero saber o f de x quando x igual a 3. Gente, é a mesma pergunta da letra D? Sim. Só que agora o x é igual a 3. Lembra que f de x e o y é a mesma meleca? Representa a mesma coisa, tá? Então, eu quero saber assim, qual é a imagem de 3? Qual é a imagem de 3? Ou seja, qual é o elemento que está relacionado com o 3? Aqui. Fazendo, é o 7, né? Seguindo a flechinha aqui, ó. Então, para x igual a 3, implica que o f de x é igual a 7, tá? Lembra que y e f de x é a mesma coisa, tá? Tá tudo aqui no contradomínio. Qual o valor de x quando y é igual a 8? Ou seja, a imagem é 8. Qual é o domínio que está relacionado com essa imagem? Vamos lá, agora da direita para a esquerda. O 8 está aqui, o domínio é 4, né? Então, para y igual a 8, implica que x é igual a 4. Qual é o valor de x quando f de x é 5? É a mesma coisa. Eu tenho que a imagem é 5. Qual é o domínio dessa imagem, né? Vamos lá, vamos pegar aqui na imagem, que é o 5. Opa, o 5, essa imagem tem 2 domínios, né, ó? Mas ele pode, né? Ele tá na imagem. O menininho pode ter 2 menininhas. Não pode ao contrário, né? Só não é injetora. É uma função, mas não é injetora, porque eu tenho 2 menininhas com imagens iguais, né? Então, não é injetora. Ela não é injetora e nem sobrejetora, essa função. Ela não é sobre porque tem o 9 sobrando. Não é injetora porque 2 elementos do domínio têm a mesma imagem. Isso não pode acontecer quando é injetora, né? Então a gente pode colocar assim, ó. F de x é igual a 5. Implica x igual a 1 ou x igual a 2, que nós vamos ter essa imagem. Beleza? Bem conceitual, né, esse exercício aqui. Bem só olhar para o diagrama e tentar pensar um pouquinho. Agora, vamos lá. Número 2. Temos a função, ó, de novo já mudou, né? Não é mais P, agora é H e não é F. Então, tanto faz a letrinha que tiver aqui, tá? O mais usual é F, mas pode aparecer outras letras, tá? Ele me deu h de x igual a x² menos x. Determine h de 5 mais h de meio. Tranquilo, não se assusta, gente. Calculamos primeiro o h de 5, depois calculamos o h de meio, o resultado dos dois, somamos. Fim de papo. Mas quem que é a nossa função? x² menos x. Esse camarada não está fazendo o papel de x, ó, o 5? Então, quer dizer que no lugar de todos os x, eu vou trocar por 5. Não só aqui dentro, aqui fora também. Então, vai ficar assim, quem que é o h de 5? Vou calcular separadamente. h de 5 vai ser x² mais x é 5. Então, vai ficar 5² menos x. Mas quem é o nosso x? É 5. Ó, ele pediu para substituir por 5. Fazendo a continha aqui, vai ficar 5² 25. 25 menos 5 dá 20. Então, o h de 5, nós chegamos que é 20. Beleza. Guarda no coração. Vamos calcular o h de meio.
Quem vai ser o h de meio? A função é a mesma. Então, agora, só que mudou o quê? Mudou a nossa variável. O nosso x trocou, não é mais 5, agora é meio. No lugar do x, eu vou colocar meio. Então, fica meio ao quadrado menos meio. Porque o x é meio. Vimos isso aqui, hein, gente? Ó, antes da gente parar, né, ó. Vou distribuir a potência para os dois, numerador e denominador. Vai ficar 1 quarto. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Menos meio. E agora? O que eu faço para somar aqui? Somar não, subtrair. MMC, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Quem que é o MMC entre 4 e 2? Na tabuada do 2 e do 4, qual o número que tem na tabuada dos dois? É o próprio 4, né? Na tabuada do 2 tem o 4, na tabuada do 4 tem o 4 também. 4 vezes 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, o mínimo, o menor número que está na tabuada do 2 e do 4 ao mesmo tempo é o próprio 4. Qual que é a ideia? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 1, 2. Né, ó? Lembra, divide, resultado, multiplica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui, quanto que ficou o h de meio? Né, ó, fui fazendo a igualdade, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a... Eu tenho 1 e devo 2, fico devendo 1 sobre 4, menos 1 quarto. Então, o h de meio é igual a menos 1 quarto. Pronto, descobrimos as duas situações ali que ele nos pediu, ó. O h de 5 e o h de meio. Um vale 20, o outro vale 1 quarto, tá? Agora, 1 quarto é quanto? É 0,25, né? Então, vamos colocar número decimal. Negativo. E agora, eu quero somar esse mais esse. Ou seja, eu tenho R$20 e devo 25 centavos, né? Vai ficar... A pergunta do exercício tá aqui. Eu vou copiar, que ficou muito embaralhado ali. Vou copiar aqui embaixo, ó. H de 5 mais H de meio. Vou substituir os valores. Aqui vale 20. E aqui esse mais, com esse menos aqui, ó, vai ficar assim, né, ó. Para não embaralhar os sinais, eu coloco entre parênteses. Sinais diferentes dá menos, 20 menos 0,25, que é igual a 19,75. Beleza? Ótimo. Última. Vamos lá. Gente, essa aqui, ó, vamos lá, coragem. É a última folha e é assim que você vai ser cobrado no vestibular. É o cara te dando a função na forma algébrica, usando letras e números, e você vai ter que dizer, muito difícil, eu, falar a verdade, particularmente, nunca vi cobrando usando diagrama. Diagrama é um método para você entender a ideia, a essência, tá? Mas aqui que vai ser cobrado, se você sabe o que é domínio e o que é imagem, tá? Então, aqui no número 3, está pedindo, determine o domínio dadas as funções abaixo. Então, eu tenho a função A, a função B e a função C aqui, ó. E eu quero te chamar a atenção para essa observação aqui. Quando que você vai ter que ficar com um pouco de medo do domínio? Quando eu tiver essas duas situações. Quando a sua função envolver raízes de índice par, raiz quadrada, raiz quádrupla, raiz sextupla e assim vai. Ou seja, lembra que o índice é o carinha que está aqui, ó. O nosso índice, nesse caso aqui, é 2. Como é quadrado, eu não preciso colocar, eu posso omitir ele, né? Mas toda vez que tiver raiz de índice par, stop. Toma cuidado que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Ou então, quando a variável... Gente, variável é o nosso x, tá? Ou a letra que o exercício te cobrar, tá?
ou quando a nossa variável está no denominador. O que é denominador? É o carinha de baixo da fração, né? Então, você tem que tomar cuidado só nesses dois casos. Quando tem raiz quadrada ou com índice par, porque quando for índice ímpar, não tem problema nenhum. Raiz cúbica, fecha o olho e vai com Deus. Agora, quando tem índice par, tem que tomar cuidado. Ou quando o x está no denominador, tá? Aí você tem que analisar com carinho o domínio. Quando fora esses dois casos, se o exercício não falar nada, que considere a função com domínio nos naturais. Em outro, não, que nem nesse caso aqui ele não falou nada. Por exemplo, na letra A, tem raiz? Não. Tem variável no denominador? Não, nem é fração isso aqui. Então, o domínio sempre será os reais. O que eu quero dizer? Que o domínio está relacionado com x, não é? Que eu posso colocar quaisquer número no lugar do x. Ou seja, qualquer número que a gente conhece até hoje é o conjunto dos números reais. Que tem raiz, tem número decimal, tem o pi, tem tudo quanto tipo de número que você conhece está aqui dentro. Então, o que eu estou dizendo que o domínio é o conjunto dos números reais? Que qualquer número você pode substituir no lugar do x. Ok? Não tem problema nenhum. Agora, já na letra B, já tem um probleminha, né? Eu já caio aqui, né? Na primeira situação. Na segunda observação, né? Eu tenho variável, tá no denominador. O que a gente tem que tomar cuidado do denominador? O que não pode acontecer aqui no denominador, galera? Não existe divisão por zero. Escreve no rodapé aí, ó. Não existe divisão por zero. Se não existe, então aqui no denominador nunca pode ser zero. Certo? E qual é o número que vai zerar o denominador? Aqui tá fácil de enxergar, né? Se o x for 3, né? Por daí fica 3 menos 3 dá zero. Isso não pode acontecer. Tá? Ou você pode escrever assim, bom, eu desejo que meu denominador seja o quê? Diferente de zero. Ele não pode ser igual, então qual é o contrário? Diferente. Então, você pega a expressão que está lá no denominador, x menos 3, não é? E eu desejo que esse x menos 3, essa expressão aqui, seja diferente do zero. Quando que isso vai acontecer? Isola o x. Passa o 3 para lá somando. 0 mais 3 dá 3. Ou seja, isso aqui vai ser diferente de zero quando x for diferente de 3. É a verdade, que a gente observou que quando a gente substitui, quando x é igual a 3, vai dar zero. Isso não pode acontecer. Então, o nosso domínio, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Domínio de f, d de f. X pertence aos reais, ou seja, pode ser todo número real, desde que, tal que, x diferente de 3. Beleza? Ó, isso aqui é uma linguagem totalmente usual em PAS e vestibular, galera. Em concurso, é simbologia matemática. Vamos ler de novo, ó. Vou traduzir o que está escrito aqui. Domínio de f é igual todos os números x pertencente aos reais, porque x está no domínio, ou seja, todo o domínio que pertence aos reais, tal que, lembra que a barrinha é tal que, x seja diferente de 3. Todos os números diferentes de 3 aqui pode ser domínio dessa função. X não sendo 3, já era. Qualquer número pode ser, posso colocar no lugar do x, tá bom? Bom, aqui é uma raiz quadrada de índice par, né? E o que não pode acontecer? O que a gente sabe que não existe? Raiz quadrada de número negativo. Pode dar zero? Pode. Não pode ser negativo. Então, eu desejo que o número que dá aqui dentro, o número que eu substituir no lugar do x, multiplicar por 2 e depois subtrair 1, tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque pode ser zero, porque raiz quadrada de zero é zero mesmo. Então, esse camarada aqui, ó, 2x menos 1,
tem que ser, eu desejo que ele seja maior ou igual a zero. Porque está dentro da raiz e raiz não pode ser negativa. Então, eu quero que seja maior que zero. Maior que zero são os números positivos. Ou igual a zero. Isola, vai ficar 2x maior ou igual. Esse 1 passa para lá somando, fica 1. E agora, para deixar o x sozinho, o 2 está multiplicando, passo dividindo. O contrário da multiplicação, divisão. Então, nós temos que x é maior ou igual que meio. Tá? Então, essa é a condição para o domínio. Todos os números eu posso colocar aqui no x, desde que x seja maior ou igual que meio. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, domínio de f, x pertencente aos reais, só que não é todos os reais, né? Todos os números maiores ou iguais a meio. Obedecendo essa aqui, essa condição, né, de x ser maior que meio, todos os números que você pensar que sendo maior que meios, eu posso substituir no lugar do x. Menores que meio, isso aqui vai dar negativo. Verdade? Vamos ver se é verdade? Fala um número aí menor que meio. Hã? Zero pode ser? Zero é menor que meio, não é? Vamos substituir aqui no lugar. Vamos calcular o f de zero. F de zero vai ser raiz de 2 vezes 0 menos 1. Não é? Então, f de zero vai ficar 2 vezes 0, 0. 0 menos 1. F de zero é igual a menos raiz quadrada de menos 1. Isso aqui não pode, não existe raiz quadrada de número negativo. Tá bom? Então, quando a gente pega o número menor que meio, já vai dar número negativo dentro da raiz e isso não pode. Então, por isso que o domínio tem que ser maior que meio. Lembrando, né, ó, que aqui está o zero, aqui está o meio e aqui está o 1. Quando eu peguei o número menor que meio, que é o zero, por exemplo, número inteiro para a gente fazer conta mais fácil, né, ó, deu um número negativo, isso aqui não pode. Então, o domínio da nossa função são todos os números maiores que meio. Pode ser 1000, pode ser 3 milhões, o que vocês acharem melhor aí. Desde que seja maior ou igual que meio, vale para o domínio dessa função. Belezinha, galera? Espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou meio grandinho aí, mas foi uma retomada de das 4 aulas que a professora deu aí durante essa semana, tá bom? Valeu, sucesso e bom estudo!